E vamos para mais um episódio do Pode Falar Família, e dessa vez especialmente para as mamães. E por isso, a minha convidada especial é a Adriana, especialista em gestão da emoção, psicóloga, especialista em habilidades socioemocionais e também faz parte da equipe do Dr. Augusto Cury. Então, comigo, Adriana, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Tenho certeza que o conteúdo vai alcançar muitas mamães. Obrigada, eu que agradeço pelo convite e participar desse momento maravilhoso que eu tenho certeza também que será muito rico. Além disso, é mãe, é esposa, então vive o desafio, né? Porque nós somos desafiadas todos os dias em dar conta de toda a demanda, em cuidar das crianças, em organizar a casa, em ser uma boa esposa, uma boa mãe. Mas para tudo isso, a gestão emocional é muito importante. Fundamental. Fundamental. Então hoje vocês vão conhecer um pouquinho a fundo como é que a gestão da emoção pode ajudar você, que é mamãe, aliviando, dando suporte. Eu penso que hoje a gestão da emoção ela é de grande relevância para todo ser humano, mas para as mães ela vem de encontro, porque nós somos educadoras. Exato. Não é mesmo? Exato. Então, ninguém melhor que ela para falar sobre isso, gente. Fique ligado e assista também o podcast completinho no nosso YouTube. Adriana, o que você traz aí de conteúdo sobre a gestão da emoção para as mamães? Vamos pensar um pouquinho no que é ser mãe na atualidade, né? Na verdade, a maternidade é muito romantizada e nós sabemos que existem milhões de desafios, multitarefas. A gente costuma chamar as mães de mães-polvos atualmente, né? Porque nós temos inúmeras responsabilidades e, como você muito bem disse, não é só cuidar dos filhos, né? A gente tem que cuidar dos filhos, ou seja, da alimentação, da higiene, da educação, do sucesso acadêmico que muitas vezes vai até a faculdade. Nós temos que garantir que eles sejam emocionalmente saudáveis, que eles sejam empáticos, generosos, que tenham sucesso profissional. Então, quer dizer, inúmeras responsabilidades que muitas vezes recaem só para as mães ou na maior parte para as mães. Além disso, administrar a casa, gerenciar relacionamentos afetivos, quando temos, e carreira profissional, além da vida pessoal, né? Então, quando nós falamos, por exemplo, de carreira profissional, nós entramos num estigma de que a mulher tem que dar conta de tudo com perfeição e ter uma carreira profissional com perfeição. E garantir diariamente, continuamente, de que, aliás, é uma constatação constante de que ser mãe não nos faz menos capazes. É ao contrário, né? Nos capacita a cada dia. Porque o ser mãe nos ensina. Eu falo sempre isso para os meus filhos. Verdade. Eu tenho 2 homens já. Um de 32, um de 21. E eu falo, vocês me ensinam a cada dia. Não é? Desafia a gente o tempo todo tem que aprender com eles. E nós somos muito julgadas, né? Aliás, somos julgadas desde a escolha de ser mãe ou não. Né? Porque, historicamente, socialmente, nós somos... Mulher tem que casar, ter filhos... Né? E todo o resto. E a gente sabe que hoje em dia isso não é sonho de muitas mulheres. Né? E tá tudo bem. Tudo bem, é isso, é tudo bem mesmo. Então, nós somos julgadas desde a escolha, nós somos julgadas no tipo de parto, nós somos julgadas na forma que educamos os nossos filhos. E o maior desafio hoje de ser mãe é conciliar tudo isso, sem adoecer. Exato. Aí entra a gestão da emoção. Aí entra a gestão da emoção. As mulheres, estudos revelam que as mulheres adoecem muito mais, inclusive, do que os homens, né? Depressão, ansiedade, estresse, burnout, né? Que é uma dos estudos atuais, inclusive, e outros transtornos mentais. Então, dar conta de tudo isso, se nós entrarmos nessa paranoia ainda, aí sim, que nós adoecemos. E é importantíssimo as mulheres, as mães entenderem que não precisamos dar conta de tudo. Nós temos 24 horas apenas, né? Então, é o tempo que todos têm. Então, nós não precisamos dar conta de tudo, nós não precisamos dar conta de tudo, inclusive sozinhas, né? Precisamos, sim, de rede de apoio, precisamos pedir ajuda, não é sinal de fraqueza, pelo contrário. E precisamos cuidar da nossa emoção se quisermos cuidar da emoção dos nossos filhos. Nós precisamos aprender a gerenciar, a proteger a nossa emoção para que a gente consiga educar de uma forma mais saudável, mais inteligente. A partir
do meu bem-estar, né? Exatamente. Não tem como dar aquilo que não se tem. Exato. Então, eu penso que esse olhar interior primeiro, como é que você tá? Tá tudo bem? Como é que você tem vivido a vida todos os dias? Você é feliz? Você sente prazer em estar na companhia da sua família, do seu esposo? A mulher, ela realmente ela quer ser uma grande mulher, uma heroína, né? Mulher Maravilha. E a gente sabe que isso não existe. Não existe. Então, temos as nossas fraquezas, fragilidades, vulnerabilidades. E quando aceitas e assumidas, a gente passa a se olhar de forma diferente. Esses dias eu disse em um treinamento que você não precisa dar conta de todas as tarefas no seu dia, porque as tarefas são intermináveis. Então, quando eu penso que as tarefas têm fim, eu vou ficar exausta e no fim eu vou ter um sentimento de fracasso, porque eu não dei conta. Então, priorizar, né? Mapear o que você pode fazer nesse dia e o que pode ficar para o outro dia. É uma certa leveza que a gente tem que trazer no nosso dia a dia, no dia a dia da mãe, né? Leveza. E quando isso não acontece, a gente realmente sente frustração Isso. e sentimento quase universal, que é a culpa. Exato. Né? A culpa, e assim, a culpa quando você prioriza a família e não prioriza os seus sonhos, a sua vida pessoal, a sua carreira. A culpa quando, ao contrário, você prioriza a sua vida profissional e negligencia o tempo, né, na educação com os filhos. Eu conheci várias pessoas, várias mães, e uma delas me chamou muito a atenção nesse sentimento de culpa, né? Porque, e é o que acontece, acho que hoje, na maioria dos casos, a mãe trabalha muito, não tem tempo suficiente para os filhos, daí tenta suprir isso com presentes, com negligências mesmo de limites. Então, a criança não tem limite. A mãe fala sim para tudo e aí nós vamos destruindo a possibilidade dessa criança, desse adolescente, ter maturidade emocional. Eu lembro do meu filho quando ele tinha 5 anos e eu trabalhava 12 horas por dia, era professora, 2 turnos. E aí eu cheguei em casa uma vez e meu filho estava assistindo televisão, mas logo eu fui já direto para a cozinha para fazer janta e ele foi logo atrás falando, mãe, eu preciso contar uma coisa para você. Conta. E ele, não, eu quero que você senta aqui. Ou seja, ele queria olhar nos meus olhos, ele queria falar comigo e ver a minha expressão quando ele contasse. Como eu estava fazendo comida, e uma boa psicóloga, uma boa mãe, o que eu fiz? Espera um pouquinho que eu já falo com você. Fiz a comida, meu marido foi dar para ele, eu fui lavar louça, fui lavar roupa. Ou seja, quando eu terminei todas as tarefas domésticas, que fui falar com ele, já estava dormindo. Senti culpa, mas falei, no dia seguinte a gente fala, né? No dia seguinte, primeira coisa, filho, o que você queria contar para mim ontem? Agora não tem mais importância. É como você disse, roupa, louça, as tarefas domésticas ficam, né? Podem esperar. Os filhos, o cônjuge, né? A tua família, às vezes, não. Temos que saber priorizar. E temos que saber até cuidar disso, que algumas coisas nós vamos priorizar em determinados momentos e tudo bem. Podemos, em outro momento, priorizar outras, né? E gerenciar isso, e ter esse equilíbrio pessoal, profissional e familiar é fundamental. Fundamental. As habilidades socioemocionais, hoje estão ditas, né, tão faladas, e as crianças estão tendo acesso, né? A maioria das crianças hoje, na rede de educação, estão tendo acesso. Os adultos não. E aí eu te pergunto, dá tempo de desenvolver esses adultos? Porque a gente sente o reflexo no mundo corporativo. Então, somos mães, estamos inseridas no mundo corporativo, nos falta habilidade socioemocional. Nós não tivemos uma educação para isso. Não tivemos, e ninguém dá aquilo que não tem. Não. Então, você pode me falar como especialista no assunto. Sempre há tempo para desenvolver algo que não temos. Sempre, todos os momentos. Né? Aquela história, né, de árvore velha não dá frutos, né? Cachorro velho. Não, nós podemos sim e temos que desenvolver o tempo todo. E, como você disse, nós podemos aprender, inclusive, com a nossa família, com os nossos filhos, com os nossos pais, com os amigos, nós podemos aprender o tempo todo. E hoje nós temos inúmeros recursos para isso, né? Nós vivemos no mundo digital, que com certeza trouxe inúmeros benefícios,
né? Hoje você tem acesso a informações, a conteúdos, a cursos online. Então, nós temos inúmeros benefícios, mas também, lógico, inúmeros desafios, né? Então, ser mãe hoje nesse mundo digital nos possibilita ter acesso e conteúdos e aprender e querer desenvolver, né? Porque precisa querer também. Mas também inúmeros outros desafios que fazem parte, que inclusive aumentaram as responsabilidades das mães, né? Esse mundo digital hoje, a preocupação, por exemplo, com o conteúdo que nossos filhos consomem, tem muita violência, pornografia, predadores, influencers que influenciam muito mais os nossos filhos do que os próprios pais. Quer dizer, riscos absurdos. Eu lembro que na nossa infância, né, quando os pais queriam proteger os filhos, colocavam dentro de casa. Agora o perigo, o risco está dentro de casa. Também, né? E nós precisamos... Fora e dentro. Isso. Quer dizer, a mãe hoje nesse mundo virou mediadora, né, curadora, mediadora do mundo real e virtual, porque nós temos que trabalhar isso conosco e com os nossos filhos. Curadora de conteúdos, entender o que eles estão consumindo e como eles estão consumindo. E professoras, né? Educá-los a usar de uma forma consciente e responsável as mídias digitais, as tecnologias, que é outro desafio. Com certeza. Tempo de tela. E a gente vê uma inversão, né? A mãe, para distrair a criança, acaba dando o celular. E a gente vê isso em restaurantes, shoppings, e aí a gente se preocupa e fala, meu Deus, o que será que está consumindo ali, né? A gente tem visto, inclusive, jovens, adolescentes, pré-adolescentes, pondo a vida em risco com desafios online. Onde que nós estamos, né? Então, quer dizer, nós precisamos sim aprender o tempo todo e estar atenta para poder desenvolver também essas habilidades do nosso filho. Alguns pais falam, eu bloqueei o celular, né? Ou bloqueei o tempo de tela, ou limitei o conteúdo. Você pode até fazer isso e é importante, mas quem garante que o amiguinho não tenha acesso a conteúdos que o teu filho possa também acessar e consumir? Então, acho que a nossa principal missão nisso tudo é desenvolver o pensamento crítico dos nossos filhos, para que eles consigam pensar mesmo criticamente. O que eles estão vendo é real, é fake news, né? É perigoso, né? A pessoa que está do outro lado falando comigo é um jovem mesmo, é uma criança. Quer dizer, eles precisam de informação. Eles precisam desenvolver o pensamento crítico para duvidar de tudo que eles estão vendo na mídia. E isso é nossa função. E precisamos assumir isso. E agora uma pergunta para você como psicóloga. A gente não fica focado muito no negativo? O tempo. O tempo todo. E eu tenho medo de... Tipo assim, a gente passar isso para os meninos, né? Falar, olha, mas você só olha o perigo, você só vê o que não deve fazer. Então, como que a gente pode trazer para a balança emocional essa situação de, olha, ficar atento, pensamento crítico, mas também olhar o lado bom da vida? Duas coisas mesmo importantes, né? Eu preciso ficar atento aos riscos e perigos, ponto. Né? Hoje, por exemplo, o cyberbullying, ele atinge drasticamente, mundialmente, os nossos adolescentes. Tanto o bullying era num local específico, né? Era ali, às vezes, na escola, no ambiente. Agora não, ele tomou uma proporção, né? Exatamente. E aí você tem que, sim, trazer esses riscos, desenvolver esse hábito de pensar criticamente, de duvidar de tudo que ele está vendo, mas também de olhar coisas boas, importantes, né? Tem muito, por exemplo, na pandemia, quanto de exemplos bons nós vimos. Existem canais hoje que falam exatamente isso, que mostram o lado bom das coisas, ou e não só as correntes de bem, as pessoas de bem que andam fazendo um trabalho que nos traz essa esperança na humanidade, né? Do futuro nosso, mas também de buscar informações precisas ou de resiliência. Eu acho que a palavra é resiliência. Quando vão acontecer coisas ruins, sem dúvida nenhuma, e com os nossos filhos muito mais. Porque hoje nós ainda temos uma vida mais estável, a grande maioria pelo menos, né, tem recursos para alimentação, para sustento ou informações. Daqui a pouco nós não teremos mais muitos desses recursos, nós estamos perdendo
os recursos naturais, inclusive, do mundo. Sim. Então, o nível de violência, infelizmente, está assustador e ele pode se tornar ainda muito maior se não tomarmos medidas. Só que cada situação que acontece na nossa vida, nós podemos ter esse olhar, como você disse. O que eu posso aprender com isso? Quais são os ensinamentos dessa situação? Né? A própria pandemia nos trouxe um olhar para as relações sociais diferentes. Né? As pessoas, pelo menos num período, pararam de brigar mais, de se preocupar com picuinhas, né? Para se ajudar. Sim. Então, tudo nós podemos trazer avaliar e aprender algo bom. Nós ficamos mais fraternos, né? Na pandemia. Nos abrimos mais, usamos empatia, compaixão. Isso tudo são habilidades socioemocionais. Exato. Vamos falar um pouquinho agora para as mamães que estão nos ouvindo e nos assistindo. O que elas precisam buscar para tornar um ambiente um pouco mais leve, mais saudável, a partir de casa? Porque eu penso, primeiro a sua casa, depois o seu trabalho, depois a sua comunidade, mas primeiro a sua casa. Quais habilidades você apontaria aí como hoje essenciais para uma convivência saudável? A primeira que eu acho essencial, fundamental, é o diálogo. Nós paramos de conversar, de dialogar. Hoje não existe mais aquele momento em família, né, de jantar junto, de almoçar junto, de fazer atividades que nós estejamos realmente presentes. Porque quando eu pergunto, o que você faz na hora de lazer? Para algumas famílias, algumas mães, a gente assiste um filme, a gente vai para um parque, mas e aí, será que vocês realmente compartilham emoções, experiências, compartilham a vida ou só estão ali juntos para uma atividade em conjunto? Porque é diferente. Uhum. Então, quando nós falamos de diálogo, nós temos que entender que nós vamos falar coisas importantes, ouvir coisas importantes e muitas vezes aquilo que nós não gostaríamos de ouvir. Estar aberto, então, né? Estar aberto. Muitas famílias, depois que a gente faz um trabalho, né, sobre o diálogo, sobre a importância de não julgamento, de não fazer sermões, porque tem pais que fazem sermões incansáveis, né, ao invés de dialogar. Fica Sim. monólogo. Então, muitas mães falam, nossa, Adriana, mas eu não precisava ouvir isso do meu filho, da minha filha, né? Eu não sei nem o que falar. Falei, bom, quando a gente abre o canal de comunicação, nós podemos realmente ouvir coisas que a gente não previa que aconteceria, né? Eu lembro, inclusive, de uma professora que me disse, Adriana, como que uma criança de 12, 13 anos pensa em tirar a sua vida? Quando a aluna falou isso para a professora, ela ficou horrorizada, né? Eu nunca tinha imaginado que uma criança pudesse atentar contra a sua própria vida. E estudos hoje demonstram isso, né? O índice de suicídio aumentou em 148% em crianças de 10 a 19 anos. Isso é um absurdo. É preocupante. É preocupante, é alarmante. Então, quando você abre o canal de comunicação, você tem que abrir justamente para que tudo possa ser falado, tudo possa ser ouvido. E é diferente o diálogo, quer dizer, você vai ouvir sem julgamento, sem comparação. Muitas famílias fazem isso, né? Muitas mães. Na minha época, não era assim. Na minha época, eu fazia isso. Na minha época, eu pensava diferente. Gente, a época passou. Tudo mudou. Agora, a época é outra. É outra. Os nossos filhos são outros. E nós queremos ser os mesmos que os nossos pais foram. E não existe isso. É uma repetição de padrão, né? Então, estar aberto também para essa mudança de padrão é muito importante. Trazer coisas novas. E aí a gente tem as ferramentas que a gente já pode até citar aqui, a mesa redonda do eu, que na verdade nós fazemos conosco mesmo, mas que também pode ser feita com os nossos familiares, ensinar ferramentas, trazer práticas diferentes e em tons de brincadeira, porque muitas vezes isso cativa as crianças, né? E aí você, com a tua experiência educacional, pode trazer um pouquinho como essas ferramentas podem trazer benefícios para as famílias? São ferramentas importantíssimas. Quando nós falamos, por exemplo, do diálogo, logo em seguida nós temos que falar também de aprender a dizer não. Limites. Os nossos filhos estão crescendo sem limites e é uma grande preocupação nossa, porque o mundo vai frustrá-los o tempo todo. Eu não sei de onde que surgiu essa história de que não podemos frustrar os nossos filhos.
precisamos frustrá-los. Eles precisam entender que o mundo não vai sempre dizer sim, que o mundo tem inúmeros desafios, que muitas vezes eles vão ficar com raiva, irritados, frustrados. É importante isso. Então, estabelecer limites para os filhos e para a própria família, né, é extremamente importante. Ferramentas de gestão da emoção que podem ser vivenciadas em família ou aprendidas em família também. Você citou a mesa redonda do eu. A mesa redonda do eu é uma técnica desenvolvida pelo Augusto Cury, onde você vai falar com os seus medos, com os teus anseios, com os teus pensamentos perturbadores, com as suas emoções que geram insatisfação, desprazerosas. Então, é um diálogo seu íntimo com tudo isso. Então, quando a gente falou, por exemplo, de culpa, é perguntar mesmo, né? E aí, por que eu tô com esse sentimento tão grande? Da onde que vem esse sentimento de culpa ou de raiva? Ele é proporcional à situação? Porque aí você consegue desenvolver uma outra ferramenta que é o olhar multifocal. Olhar por diversos ângulos uma mesma situação. Então, faz sentido eu sentir tudo isso nessa intensidade? Eu fiz o melhor que eu pude? Existe outra forma de agir? Então, quando você começa a conversar com você mesmo, você começa a mapear melhor esses sentimentos, essas emoções, e você consegue, acima de tudo, aprender a lidar com elas. Eu só consigo trabalhar aquilo que eu sei. Eu só consigo lidar com o sentimento que eu reconheço, senão isso não acontece. E aí, quando você ensina o teu filho a questionar isso também, né, perguntar, por exemplo, uma situação de birra, né? Primeira coisa, não adianta tentar trazer a criança que está presa naquela emoção de birra, de raiva, para a realidade, por pensamento crítico, para coerência. Não adianta, não vai acontecer. Temperatura emocional tem que baixar primeiro, né? Exato. E aí, exercícios tão gostosos como respiração diafragma, né? A gente fala, inclusive, com as crianças pequenas, nessa situação cheira a flor e assopra a velhinha, né? Que legal. Que a gente ensina com a criança. Então, naquela situação de raiva, de nervosismo seu, da criança, espera baixar a temperatura, acalmar a emoção, para daí sim trazer a razão, trazer luz, né, para a situação. Então, o Augusto Cury fala muito da ferramenta silêncio proativo, que é uma ferramenta importantíssima no foco de tensão. Então, quando você está tomado por aquelas emoções intensas, respira, ou conta até 10. E conversa com você mesmo também naquele momento. Olha, se eu agir com impulsividade, quais são as consequências? Né? Vou pôr mais lenha na fogueira? Né? Então, como que eu posso agir de forma diferente? Se você não conseguir abaixar a temperatura naquele momento, tudo bem. Eu costumo falar, né, para as famílias que eu atendo nas palestras, não consegue dar uma resposta inteligente, saudável naquele momento, avisa, olha, agora eu não posso falar com você. Deixa eu remoer tudo isso, digerir tudo isso, daqui a pouco a gente conversa. E aí sim, no momento com mais calma, é possível conversar, dialogar e encontrar soluções mais saudáveis, mais importantes. Que dica maravilhosa, né, para as mamães que estão nos assistindo, porque a gente percebe que o que não se sabe é lidar com o momento de birra. Pois é. E isso existe em qualquer lugar, no shopping, né, eu tenho visto várias situações em que a mãe fica muito nervosa, ela quer conter, mas ela não consegue. Então, olha aí que dica maravilhosa. Não, e agora tem uma outra moda também, né, que a criança está fazendo birra, a mãe faz birra também, na mesma proporção. Gente, tem outras formas de lidar com a birra do teu filho. A primeira coisa, tira a plateia, né? Na hora que você se afasta um pouquinho, ou mesmo que você vira de costa para aquela criança, ele vai entender que ele não tem plateia, então que a birra não vai funcionar. E aí, quando ele se acalmar, conversar. Mas não adianta, olha o exemplo que você está dando. Então, eu posso fazer birra para conseguir alguma coisa? Porque é essa informação que você está dando para o teu filho, né? Ele está fazendo birra, então, para conseguir minha atenção. Ou para conseguir algo que ele quer. Então, eu também faço birra para conseguir que ele pare com a birra? É incoerente. Exato. Que show. Você tem um programa novo agora, recente. Eu gostaria que você falasse um pouquinho. Como Ame-se vai trazer, assim, inúmeros benefícios, né? Para as famílias, para as mães. Conta pra gente. É outra ferramenta importantíssima, desenvolvida pelo Augusto Cury. A preocupação dele sempre foi com a humanidade, né? Ele sempre se preocupou com a saúde mental e emocional do ser humano,
Por isso que ele é o psiquiatra considerado mais lido, né, da atualidade. Então, ele entende que é extremamente importante cuidar de filhos, né, educá-los para que eles sejam emocionalmente saudáveis, para que eles sejam proativos, protagonistas da sua história, da sua vida, mas que para isso a família também precisa estar na mesma sintonia. Então, ele desenvolveu o programa Amem-se. Posso mostrar? Claro. O programa Amem-se, que é a Academia Mundial de Saúde Emocional para Pais. Ele é um programa totalmente online, onde o pai pode adquirir, depois eu deixo, né, o e-mail, o link de acesso. Isso. O pai adquire. E ele vai ter ferramentas importantíssimas, como mini-cursos, 12 mini-cursos de gestão emocional para eles, para que eles consigam aprender mais essas ferramentas de gestão da emoção. Nós falamos algumas, mas existem muitas outras. Então, ele vai ter mini-cursos com o próprio Augusto Cury. Ele vai acessar na plataforma também e baixar gratuitamente dois livros extremamente importantes, que é 365 Dias de Saúde Emocional para as Famílias e Autocuidado e Controle Emocional, né? Autogestão e controle emocional, que ele abaixa e daí ele vai ter ferramentas diárias para trabalhar a sua gestão emocional, o seu autocontrole e contribuir para que isso também seja desenvolvido com os filhos. Agora, a ferramenta fundamental, que é a ferramenta de ouro que o Augusto Cury traz, é o jantar das emoções. Por que jantar? Aquele resgate mesmo daquele momento de família, né? Onde as pessoas se reuniam numa mesa para jantar e conversar. Isso hoje, né, dificilmente as famílias conseguem esse momento. Tá cada um num canto, comendo, assistindo alguma coisa, fazendo alguma celular. coisa. Já come assim com o celular aqui, né? E aí, jantar por isso, não é um momento de jantar, né? É um momento que as famílias vão se reunir para jantar, para resgatar esse jantar de antigamente, né? De reunião familiar. De prosa. De prosa. Uma boa prosa. Olha que delícia. Delícia. Lembrei do meu pai. E aí, resgatar essa prosa, esse diálogo, discutindo uma ferramenta de gestão da emoção. Então, é aplicada uma vez por semana, 10 minutos apenas, onde pais e filhos, desde pequenininhos, a partir de 3 anos, já conseguem participar desse jantar das emoções. O Augusto apresenta uma ferramenta e a gente discute sobre ela, as famílias discutem sobre aquela ferramenta. Então, não é o momento de lavar a roupa suja, não é o momento de trazer críticas, de apontamentos de falhas, não. É o momento para discutir aquela ferramenta e como ela pode ser aplicada no dia a dia em família. Então, numa semana, que é um encontro por semana, tem a ferramenta discutida e na semana seguinte uma história que elucida, exemplifica aquela ferramenta. E aí tem toda uma teatralização fundamental que as famílias vão trabalhar, porque mudança de comportamento precisa de hábito, precisa de prática. Quanto mais eu pratico comportamentos, habilidades, mais elas são desenvolvidas. Então ele traz 2 conceitos fundamentais para serem desenvolvidos nesse momento, que é o elogio. Então, as famílias vão criar o hábito de se elogiar mutuamente e de se aplaudirem, valorizar, reconhecer. Olha que importante. Além de trabalhar a gestão da emoção, nós estamos trabalhando também a timidez, a glossofobia, que é o medo de falar em público, a insegurança e trabalhando a autoestima dessa criança. E a reconexão familiar, né? Que é a mais importante. Estabelecendo vínculos, fortalecendo esses vínculos familiares. Que certeza. Maravilha. É um presente para as famílias, né? E olha, muitas famílias já estão aplicando e nós estamos tendo resultados fantásticos. Maravilhosos. Maravilhosos. Vale a pena. Se ele é aplicado corretamente, né? Ele vai trazer benefícios e mudanças impactantes na vida familiar. Que maravilha. Vamos deixar o link aqui na bio também para as famílias que quiserem. E o seu Instagram? Qual é o seu Instagram, Adriana? Adriana Tomás Lima. Tomás Lima, para qualquer dúvida, né, Sim. que a pessoa tenha. Você, na sua jornada de psicóloga, conta pra gente alguns cases de sucesso com a aplicação da metodologia do Dr. Augusto Cury.
Eu trabalho com eles há 15 anos, né? Mas trabalhava com a teoria da inteligência multifocal muito antes, inclusive. Então, o que a gente percebe? Né? Eu posso trazer alguns casos importantes, inclusive. Eu trabalho muito tempo com escolas, famílias. Teve uma menina, ela tinha 13 anos, estava nessa escola, que era uma escola pública, e ela tinha inúmeros problemas de comportamento. Ela já tinha sido transferida de escolas porque nenhuma escola conseguia dar conta desses comportamentos agressivos, né, com professores, com equipe, com os próprios estudantes. E era uma família muito desestruturada. Então, ela vivia um tempo com a mãe, um tempo com o pai, um tempo com a avó, um tempo com a tia, e ninguém dava conta. E aí ela chegou nessa escola, e nós chegamos com um programa, inclusive, que é o programa da Escola da Inteligência, né, para desenvolver habilidades socioemocionais. E eu lembro dessa professora falando muito, ela estava muito ansiosa, porque como que eu vou dar conta? Porque só o programa não vai adiantar. E o que eu faço? E assim, eu escutei, acolhi, né, porque ela realmente estava angustiada inclusive em perceber que ela poderia não dar conta. E aí a única pergunta que eu fiz foi, o que você pretende? Né? O que você pode fazer como educadora, como mãe? O que você pode fazer com essa menina que já foi abandonada pela família, abandonada por outras escolas, outros professores? O que você pode fazer com isso? Ela olhou, ela ficou em silêncio. Eu perguntei, você pode desistir ou você pode investir? O que você gostaria de fazer? Aí ela se tocou. Nossa, mas eu vou desistir como todo mundo desistiu. E essa professora escolheu investir. E ela foi extremamente acolhedora, com muita paciência, né? Ela conseguiu encontrar um canal para acessar essa menina, né? Uma outra frase do Augusto Cury que eu acho fantástica, que é: não existe mentes impenetráveis, existem chaves certas ou erradas. Que chave você está usando para acessar aquela pessoa? E ela conseguiu descobrir essa chave. Então, era uma menina que vinha, inclusive, muito suja para a sala de aula, né? Ela não tomava banho. Então, a professora reuniu toda a equipe escolar e arrecadaram inúmeras roupas. Então, todos os dias, quando essa criança chegava na escola, a primeira coisa que ela tinha que fazer é tomar banho para ir para a sala de aula. E aí, ela ainda muito ansiosa, muito revoltada, e cada dia que a professora dava um passo, né, para frente, essa menina dava 2 para trás, mas ela não desistiu. Ela começou a elogiar, o poder do elogio. Ela começou a acolher mais do que criticar ou julgar. Ela conseguiu encontrar esse canal de acesso e trouxe essa menina, né? Eu acho que uma das coisas mais importantes que ela conseguiu despertar nessa menina, lógico, também junto com as ferramentas de gestão da emoção do programa, foi que ela não precisava repetir os erros dos pais. Que maravilha. Que ela podia ser diferente, que ela podia fazer diferente, que ela podia ter uma vida diferente. Essa menina começou a sonhar. E ela queria ser manicure. Né? Ela queria ter o dinheirinho dela. E aí, os professores todos foram cobaias nesse processo de construção. E quando eu fui fazer o fechamento dessa escola, o depoimento dessa menina foi tão impactante e emocionante que não teve uma pessoa que não chorasse. E ela fala para a professora: obrigada por não desistir de mim. Ai, que lindo, por acreditar, me emociono até hoje, por acreditar em mim e por não me abandonar. Não. Então mudou a vida dessa criança, da professora e provavelmente de toda a escola. Que lindo, né? É o poder, né, de uma metodologia, de um ser humano capacitado dentro de uma missão e propósito, porque qualquer outro poderia ter virado as costas, como você disse. Como vários outros Aí fizeram. Você despertou nela a grandiosidade da missão, né, que vai muito além do que ser professora. Verdade. Que legal, parabéns, viu? Seu trabalho é fantástico e isso pode servir para muitas mães. Encontre um canal. Isso. Não é? Principalmente com adolescente. Gente, se tem uma coisa que eu sempre escuto é fase. Ele tá em fase, né? Não é isso que a gente escuta? E, gente, olha, não pensem que é fase. Não pensem. O teu filho se isolou
socialmente, está mais preso em casa. Ai, porque ele está na internet, porque está com os amigos virtuais. É fase. Ou ele está diferente, ele está usando roupas diferentes, né? Calor, por exemplo, de Ribeirão Preto, usando roupas de manga comprida. É fase. Mesmo que seja fase. Não deixem de investigar, não deixem de estar próximo aos seus filhos. Muitas mães me procuram, inclusive, porque os filhos se automutilaram. E ela não sabia. E mais uma vez, a culpa, né? Como que eu não percebi? Como que eu não vi? Os sinais estavam ali. É que a gente, às vezes, pensa que é fase. Às vezes, a gente está tão atarefada, né? Tão preocupada com tantas coisas, que é real, que daqui a pouco eu vejo. Daqui a pouco eu vou lá conversar. Daqui a pouco, e esse daqui a pouco pode ser longo demais. Por uma criança que está pedindo socorro, desesperada. E a gente não dá, né? A gente não acolhe. Então, o índice de automutilação, inclusive, desde 2011, ele tem se intensificado em 29% anual. Então, é muito grave, né? É um pedido de socorro que nós precisamos entender e acolher. E transformar essa realidade, né? E é tão bom quando a gente acerta. Hoje eu tenho meus 2 filhos homens, né? Saudáveis emocionalmente. Eu falo, que bom. Né? Tudo passou. Porque realmente existem as fases. O que a gente não pode é dar as costas. Não. Né? Tem que acolher, trazer para perto, ficar juntinho ali até aquele momento passar, levar elementos, né? Pensamentos, reflita, pensamento crítico, igual você falou, reflita, vamos fazer junto. Nós estamos juntos. Eu acho que é isso que falta. É estar juntos. Verdade. Nós estamos mergulhados no nosso mundinho. Preocupado, principalmente as mães. É difícil se manter no mercado de trabalho hoje. Sim. Não é fácil, você tem que estudar, você tem que ser a melhor todos os dias, né? Porque você tem que provar sua competência, diferentemente dos homens, né? Os homens tá tudo bem, eles vão. As mulheres têm que ser sempre a melhor. Olha, alguns homens que que têm o papel, né, na verdade, de mãe também, que são os pais solos, entendem isso. Mas são diferentes, têm outra visão. Exatamente. Mas eles não têm os desafios que as mães têm, com certeza. E é importante nós vermos isso. Até hoje, infelizmente, existem empresas que não contratam mulheres para cargos específicos de gestão e quando contratam um salário menor. Sim. Olha que desigualdade, né? Que isso é... Nós já avançamos muito, mas a gente ainda tem muito que avançar, né? Mas para isso, a gente precisa dessas ferramentas. Precisamos. Para sermos felizes, saudáveis emocionalmente, porque antes interno e depois externo. Então, o nosso externo reflete aquilo que somos que sentimos. Isso. Somos exemplo. E é importante entendermos isso, que os nossos filhos vão aprender muito mais com as nossas ações do que, inclusive, com as nossas falas. Então, uma mãe que quer pôr limite, por exemplo, de tempo de tela com os filhos, mas ela não tem limite... Aí vai ser difícil. É incoerente o que eu falo com o que eu faço. Né? Eu lembro de uma criança muito fofa, que eu perguntei para ela, quando eu cheguei na sala de aula, e perguntei... o que você aprendeu com a tua mãe, né? Minha mãe fala que a gente tem que falar a verdade sempre, que não pode mentir. Eu falei, nossa, que bom, que exemplo lindo. Logo em seguida ela fala, mas toda vez que liga a companhia telefônica em casa, que ela falou o nome, ela manda dizer que não tá. Então. Olha a coerência entre o que eu falo e o que eu faço. Exato. Né? Então, nós precisamos sim estar atentos, acolher. Tem pais que falam assim, mas o meu filho não quer mais beijo, não me beija mais, não cumprimenta. Desculpa, continua beijando. Continua abraçando. Deixa ele passar mico. Não tem problema, isso não vai dar problema nenhum para a emocionalidade dele, para a vida social dele. O que causa transtorno é a falta. É você negligenciar, é você não ter um diálogo aberto, é você não acolher, é você não estar presente na vida dele. Isso sim, traz transtornos, muitas irreversíveis. Vamos citar um livro do Dr. Augusto Cury que possa ajudar as mães. Olha, tem A Intoxicação Digital, Como Enfrentar o Mal do Milênio, que é fundamental, eu acho primordial, né? As famílias conhecerem um pouco mais sobre esse universo e trabalharem essas ferramentas. Pais brilhantes formam
Sucessores e não herdeiros é outro que traz ferramentas e dicas fundamentais para a educação dos filhos. E tem outros, Gestão da Emoção, tem Ansiedade, como enfrentar o mal do século, que é importantíssimo. Ele publicou mais de 90 livros, né? Então, Sim. são todos, mesmo os livros de ficção, os romances, traz, né? Sutilmente a teoria da inteligência multifocal e as ferramentas de gestão da emoção. Eu gosto muito de e sempre quando eu vejo a pessoa assim com dificuldade, prestes a uma depressão, eu falo, leia A Felicidade Roubada, que é um livro que é um romance, mas toca profundamente e traz muitos recursos ali, né? Então, fica a dica dos livros, Intoxicação Digital, leiam, porque é um momento. Né? E para a gente saber lidar com isso, a gente precisa ter conteúdo, que senão você vai saber lidar como? A gente não sabe. Então, Intoxicação Digital, para hoje, para já, adquira e já comece a estudar. Porque a gente não pode parar os estudos, né? Nunca. Nunca, eu acho que a vida inteira, né? E, assim, a gente vê alguns casos também de pessoas com 60, 70 anos entrando na faculdade. Olha que lindo, né? Quer dizer, as pessoas precisam estar abertas a entender melhor o que acontece no mundo, o que acontece na sociedade e conosco. Nossa, olha, gente, espero que vocês tenham gostado do nosso podcast. E eu vou pedir para a Adriana agora fazer as últimas considerações aí para essas mães. Vamos lá, Adriana. Olha, primeiro, aprenda que não precisamos dar conta de tudo e nem sozinha. Busquem redes de apoio. Mesmo presencial ou virtual, existem muitos grupos hoje de mães que compartilham experiências, que compartilham histórias, vitórias, né? E aí a gente consegue entender que o meu problema, o meu desafio pode ser o mesmo que outras pessoas estão passando. E aí entender como ela lidou com tudo isso e a forma como eu posso lidar também é fundamental. Limites, né? Não se preocupe em falar não. Eu acho que é fundamental estabelecermos limites para nós e para o outro. Precisamos de um tempo, inclusive, para nós mesmas, gente. Recuperar energia que é gasta diariamente é fundamental. Então, faça coisas que te dê prazer. Fique com você sozinha em determinados momentos para você fazer coisas que você gosta, que te energize, que contemple o belo, né? Que é outra ferramenta que Augusto Cury fala muito. Aprender a contemplar as pequenas coisas da vida, a olhar de forma diferente, por diversos ângulos uma mesma situação. Entenda que nós não somos perfeitas e que errar faz parte do processo. Né? É importante entendermos que podemos fazer o melhor que podemos com as ferramentas que nós temos hoje. Amanhã podemos ter outras ferramentas e faremos melhor. Né? No passado, isso me ajudou muito a trabalhar algumas questões da culpa. Eu trabalhei as situações com as ferramentas que eu tive, que hoje são diferentes. Então, errar faz parte do processo, aprenda a gerenciar as suas próprias frustrações e priorize, principalmente, aquilo que é de fato prioridade na sua vida. Eu acho que essas são as principais dicas que eu poderia dar. Vou citar uma frase da Camila Cury, filha do Augusto. O bom não é inimigo do ótimo. Às vezes nós queremos tanto fazer o melhor que podemos e esquecemos que aquilo é o melhor. O bom hoje pode ser ótimo amanhã, mas que o bom não é inimigo do ótimo. Então, aprender essas questões também são fundamentais para protegermos a nossa emoção. Que maravilhoso. Que podcast foi esse, hein? E especialmente para você que é mamãe. Multiplique, compartilhe, leve a informação. Nós precisamos de conteúdos como esse para mudar a nossa história e fazer uma nova versão. Então, se você deixou de sonhar, volte a sonhar, volte a se olhar e ame-se. Tá aí. O novo programa de gestão da emoção do Dr. Augusto Cury, acessível para você fazer a diferença aí na sua casa. Muito obrigada e até o próximo Pode Falar Família. Muito obrigada, Adriana. Sensacional. Agradeço de Gratidão. coração. Muito obrigada.